Estamos de volta. Vamos falar ainda um pouquinho sobre subconjuntos. Vamos ser um pouco mais, fazer um pouco mais, uma análise um pouco mais profunda aqui. É importante perceber que para poder a gente afirmar que um conjunto faz parte de um outro, todos os elementos desse conjunto têm que fazer parte desse outro conjunto. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui o conjunto A, que eu tenho aqui os elementos 1, 3, 5 e o elemento 7. E o conjunto B com os elementos 1 e 3. Então, o que eu posso dizer? Bom, o conjunto B com os elementos 1 e 3 são também elementos do conjunto A, porque o conjunto A tem os elementos 1 e 3. Então, sim, eu posso dizer que B está contido em A. Agora, se o conjunto C for 1, 3, 9, eu não posso, então, dizer que C está contido em A, ainda que 1 e 3 também façam parte de A. O problema é o 9. O 9 não faz parte de A. Então, eu não posso dizer que C está contido em A. Eu tenho que dizer que C não está contido em A. Algumas propriedades são importantes de explicitar aqui, principalmente com relação ao conjunto vazio. Esta é uma regra que você vai ter que, vamos dizer assim, memorizar. O conjunto vazio sempre estará contido em qualquer conjunto. Então, neste caso aqui, o conjunto vazio está contido em A, o conjunto vazio está contido em B, assim como o conjunto vazio está contido em C. Independente de qual seja o conjunto, independente de você não estar vendo aqui o elemento vazio sendo identificado, o conjunto vazio sempre estará contido em A, em B, em C, em qualquer conjunto, inclusive no universo. Se a gente quiser fazer a comparação do elemento vazio com os conjuntos A, B e C, então neste caso eu terei que fazer esta relação. E neste caso o elemento vazio não pertence ao conjunto A, porque o elemento vazio não é parte desse conjunto. Assim como o elemento vazio não pertence ao conjunto B, assim como o elemento vazio não pertence ao conjunto C. Agora, se eu tenho um conjunto D, os elementos sejam vazio 1 e 2, como é que eu faria a comparação do conjunto vazio com D? O conjunto vazio está contido em D, ou ainda que D contém o conjunto vazio. E, nesse caso específico, o elemento vazio pertence ao conjunto D, pois, afinal de contas, o elemento vazio faz parte desse conjunto. Essa diferença é importante que você entenda. Ou seja, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, enquanto o elemento vazio não necessariamente pertence a qualquer conjunto. Porque para ele pertencer a qualquer conjunto, ele teria que estar escrito explicitamente na lista de elementos conjuntos para que ele pertença. O que mais que a gente pode falar ainda sobre inclusão de conjuntos e subconjuntos? Nós temos algumas relações também importantes que vocês precisam saber. A primeira delas, e de certa forma é óbvia, que um subconjunto está contido nele mesmo. É óbvio que A contém A, ou que A está contido em A, porque afinal de contas, se A é um 357 e A é um 357, óbvio que um está contido nele mesmo. Uma segunda relação importante, essa eu já falei, que o conjunto vazio, a segunda relação importante, já foi dita aqui, que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Algumas outras relações ou propriedades importantes é a relação antissimétrica, ou seja, se A está contido em B e B está contido em A, o que eu posso afirmar? Ora, que A é igual a B. Porque se A faz parte de B e B faz parte de A, isso só pode acontecer de uma única maneira, se os dois conjuntos forem iguais. Uma outra propriedade importante que a gente precisa também entender é que se A está contido em B e B está contido em C, o que eu posso dizer? Ora,
Se esse faz parte deste e este faz parte desse, é óbvio que o primeiro faz parte do último. Ou seja, A está contido em C. Essa quarta propriedade aqui, eu vou chamar de transitiva, enquanto essa propriedade aqui é a antissimétrica. Antissimétrica. Vamos seguindo. Vou aqui mudar de página. Uma outra coisa importante que a gente tem ainda sobre conjuntos, subconjuntos, é quantos subconjuntos um conjunto tem. Então vamos lá. Que seria o conjunto das partes. Então, por exemplo, o conjunto A. Os elementos sejam 1, 2, 3. Quantos subconjuntos esse conjunto tem? Bom, eu poderia tentar fazer todas as combinações possíveis. Por exemplo, os subconjuntos de A seriam 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, e não esquecendo o conjunto vazio. Então, o conjunto A, que tem 3 elementos, possui exatamente 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ou seja, possui 8 subconjuntos. Se eu tiver um conjunto B, que tivesse os elementos 4, 8, 12, 16, 20, 24. Quantos subconjuntos, quantas partes o conjunto B tem? Bom, para poder eu descobrir, eu teria então de fazer todas as combinações entre esses elementos para poder exaurir todas as possibilidades. Você dá para perceber que vai dar um trabalho bastante grande. Então, o que existe? Existe uma fórmula que a gente aplica para descobrir quantos subconjuntos esse conjunto tem. E a fórmula é bastante simples. É simplesmente 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Então, no caso do conjunto B, quantas partes esse conjunto tem? Isso aqui é justamente quantas partes o conjunto B tem. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, eu tenho 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, esse conjunto B possui 64 partes. Ou seja, 64 subconjuntos. O que mais nós temos, que nós poderíamos falar ainda sobre conjuntos e subconjuntos? Nós temos ainda que entender o conceito de complementar. Complementar de um conjunto. O que vem a ser complementar de um conjunto? Bom, complementar de um conjunto é o seguinte. Vamos imaginar aqui o conjunto U, que tivesse os elementos 1, 2, 4, 6, 8 e 10. E o conjunto, sei lá, E, com os elementos 4, 6 e 8. O que é o complementar de E? Ou seja, esse E elevado a C, né, não é um E elevado a C. O que você está lendo aqui é qual é o complementar de E. Você também pode encontrar esse mesmo tipo de complementar sendo escrito dessa forma. Nós teríamos aqui o C, aqui em cima nós teríamos o conjunto, no caso E, e aqui embaixo o U. E ainda poderíamos ter como complementar esse símbolo. Então, esses 3 símbolos, eles querem saber qual é o complementar de E. O que ele quer saber? Bom, ele quer saber simplesmente quais são os elementos que faltam em E, que se tivesse E, complementaria-o para ficar exatamente igual ao U. Ou seja, quais são os elementos que existem aqui em U que não tem E. Ou
seja, o que eu teria que complementar o E para que ele se tornasse o U? Bom, muito simples. O 4 está aqui e está aqui. O 6 está aqui e está aqui. O 8 está aqui e está aqui. Quais são os elementos que o E não tem, que precisaria ter para ser exatamente igual ao U? Nós teríamos o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 10.